as vacinas, elas surgiram na Idade Média, na África e na Ásia. Naquela época, o paciente, os cientistas, eles passavam um pouco do pus do paciente com varíola na pele do paciente saudável, e com isso eles observavam que esses pacientes que eram submetidos a esse processo que era chamado de variolação, eles tinham uma forma mais fraca ou não chegavam a adoecer da varíola. Naquela época, é claro, esse processo, como vocês podem imaginar, né, passar uma pus de um paciente num paciente saudável, naquela época nem existia microbiologia, não se conhecia nem organismos, micro-organismos, então muitas pessoas com essa prática não chegavam a melhorar e, ao contrário, contraíam outras infecções ou contraíram a própria varíola com esse processo. Então a população, à medida que começou a ter contato com isso, eles começaram a ter medo também, né, porque eles sabiam que alguma coisa poderia acontecer de errado no paciente, ou eles poderiam melhorar ou poderiam piorar com aquela prática. E desde esse tempo começou o medo da vacina, né? No Brasil, inclusive na década de 1900 no início do século XX, houve aquela revolta da vacina quando a vacina se tornou obrigatória pelo governo na época, certo? Bom, então hoje a gente sabe que para se produzir uma vacina, ocorrem vários estudos científicos, né, que são altamente estudos bem desenhados, são bem feitos, existe muita questão da ética para ser desenvolvida, envolve muitos recursos financeiros. Então, para se desenvolver uma vacina hoje, tem que existir uma coisa chamada segurança, tá? Então, a vacina, ela precisa ser eficaz e segura para ser aprovada e instituída na população em geral. Então, esse medo da vacina que vem também à medida que o mundo passou a descobrir a eficácia das vacinas, começaram a surgir também movimentos anti-vacinas. Um fato que impulsionou muito esse movimento anti-vacina foi um estudo publicado por um cientista na revista The Lancet, mais ou menos no final da década de 90, onde ele associou a vacina tríplice viral ao autismo. Então, quando aconteceu essa publicação desse estudo, numa revista de alto impacto, então houve um rebuliço assim, muito grande na época no meio científico e na população em geral. Mas os cientistas, na época, logo viram que esse estudo era um estudo que tinha muitos erros metodológicos, um estudo que, inclusive, foi acusado de algumas questões relacionadas mesmo a interesses particulares. E aí o que se viu foi que, apesar de ter sido, a própria revista ter se retratado e ter se retirado desse estudo e ter se feito vários outros que contradisseram, né, esse primeiro estudo, mesmo assim a população voltou a ter esse medo da questão da vacina. Não a população em geral, mas parte da população. O fato é que hoje a vacina é comprovadamente, dentro da ciência, algo eficaz para diminuir a mortalidade e diminuir a gravidade de várias doenças, né? Várias doenças no mundo, inclusive a própria varíola, que foi a que deu início ao processo de vacinação. A própria varíola ela foi erradicada na década de 80 pela vacina. Então, não há dúvida em que a vacina é eficaz e segura, né? Então, tudo que vai contra isso, é o que nós chamamos de fake news, né? E a própria Constituição Federal, ela garante que, ela fala, né, que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem o direito à vida e à saúde, né? Então, a Constituição assegura e protege a criança, o adolescente e o jovem, e ela assegura e protege, e com isso a Constituição ela afirma que a família ela deve sim dar a vacina para o seu filho. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no seu artigo 14, ele diz que é obrigatória a vacinação quando existe recomendação. Então, o que é que até dentro da justiça hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele inclusive determinou que os ministérios públicos estaduais, eles devem fiscalizar a questão da adesão dos pais à vacinação de crianças e adolescentes, certo? Então, se a gente for pensar que o pai
a mãe, a família em que se recusa a dar vacina nos seus filhos, eles estão não só deixando de proteger do ponto de vista ético, né, aquela criança, como eles estão sujeitos a sofrerem penalidades legais, certo? Mas e aí, a gente como médico, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou dizer para os pais, para numa situação como essa, por exemplo, desse vídeo, eu vou chegar e dizer, olha, você pode ser preso, eu vou lhe denunciar porque você não está dando a vacina para o seu filho, que você é contra, não. Eu acho que que na prática, que eu já passei por isso, a primeira coisa que eu tento é ouvir o que eles têm a dizer, né? Eu pergunto por que você não vacinou? Qual é o medo que você tem? A segunda coisa é que eu pergunto, você já ouviu falar no jornal que, por exemplo, dando exemplo da Covid, você já ouviu falar no jornal pessoas que morreram de Covid? Aí diz sim, você conhece alguém que morreu de Covid? Sempre as pessoas, porque foi uma pandemia que ainda não acabou, né? Mas as pessoas sempre afirmam que sim, eu conheço. E aí, outra coisa também é que eu pergunto isso, né? Aí eu pergunto, e aí, você já ouviu na televisão, no jornal, pessoas que tiveram reações graves ou morreram por conta da vacina no jornal? Aí as pessoas, não. Você conhece alguém que já morreu ou teve alguma reação grave, ficou internado por conta da vacina? Também não. Com isso, eu começo a fazer com que eles mesmos pensem de que a vacina é algo seguro e é algo importante, tá? Então, eu acho que nós, como médicos, nós temos o papel, assim, fundamental de, primeiro, esclarecer o paciente, tirar os medos desse paciente, né, da família, em relação a esse receio da vacina, porque encarar que isso é uma coisa que pode ser uma coisa natural, porque as pessoas têm suas formas diferentes de pensar, né, do ponto de vista filosófico, sociológico. Então, a nossa obrigação seria esclarecer aos familiares, né, aos pacientes que se recusam a tomar a vacina, da forma mais didática possível, tentando usar da linguagem do paciente, mas eu acredito que nós devemos fazer isso a partir dos receios do próprio paciente, da própria família, né? A partir do que ele pensa, do que ele vem a dizer, qual é o motivo em que ele se recusa à vacina, a partir do que ele falar, aí a gente vai tentar utilizar dos nossos argumentos. E último caso, a gente como pediatra, acaba que se nós detectarmos familiares, assim, uma família em que não deu nenhuma vacina para aquela criança, nós como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de acionar o conselho tutelar, né, e denunciar aqueles pais por negligência, ok? Era isso, então, que eu tinha para dizer, a minha opinião, e boa noite, né? Eu acho que hoje em dia, o que a gente teria a dizer? De que nós temos o direito, sim, de dar opinião. Todos nós temos direito de falar opiniões pessoais, mas nós não temos nenhum direito de espalhar mentira, certo? Isso aí a gente não tem, tá ok? Então era só isso. Boa noite para todos.